Você aí sabia que pequenas mudanças podem se transformar em algo gigantesco? Eu sei, eu também subestimava o poder do simples. Eu sei como que essa ideia de mudar completamente parece assustadora. Mas se eu te dissesse que o segredo está nos pequenos ajustes e nas consistências, que isso é o que separa uma pessoa que alcança suas metas, objetivos e os seus sonhos e aquelas pessoas que desistem no meio do caminho. Você tem que lembrar que pequenas mudanças acumuladas te geram um resultado gigantesco e incrível. Mas antes de tudo, para você que não me conhece, meu nome é Rômulo Vitor e aqui nós conversamos sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, relacionamentos e finanças. E olha, eu sei que é muito difícil você entender que de grão em grão a galinha enche o papo. Nada melhor do que esse ditado popular para a gente iniciar nossa conversa, porque eu vou te falar, é basicamente isso. Você já reparou, não sei se na sua cidade é assim, mas na minha ainda tem algumas paradas de ônibus que elas são um pouco antigas e a drenagem da água dela é o seguinte: vem ela de concreto, a parada, e em cima dela tem um cano, e esse cano joga a água que, teoricamente, fica acumulada da chuva. E essa água está sendo drenada ali durante anos. E aquela gotinha vai batendo lá no concreto da parada e quando você olha tem um buraco gigantesco. E ali você consegue ver o poder dos pequenos hábitos, de hábitos constantes. Eu sei que é uma analogia um pouco estranha, mas é isso, a gota de alguma forma, ela sempre está caindo no mesmo lugar, no mesmo ponto, tendo a mesma constância, seja de velocidade, seja de tempo, às vezes não de quantidade, por exemplo, porque depende da chuva. Mas você conseguiu entender que com o tempo e com a constância transforma em algo gigantesco. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E eu falo muito sobre esses pequenos hábitos com base no livro Hábitos Atômicos do James Clear, que, olha, vou te falar, é algo extraordinário que de fato muda a sua vida se você colocar em prática aquilo que ali está escrito. E lá, uma das coisas que o autor fala é justamente sobre essa balança. É o acúmulo desses pequenos hábitos que no final das contas vai fazer uma mudança drástica na sua vida. Não necessariamente você precisa fazer tudo de uma vez, algo gigantesco para que seja uma mudança de uma hora para outra, uma mudança drástica. Não, não precisa ser assim. Algo que seja pequeno, algo que seja de pouco em pouco, que no final das contas, sim, o acúmulo de todos esses pequenos detalhes, dessas pequenas atitudes, desses pequenos hábitos e a constância deles sejam tão grandes que aí sim, com o decorrer do tempo, vai ser drástico aquela mudança na sua vida. E isso se reflete muito, por exemplo, quando as pessoas falam sobre investimentos, que é algo que eu ainda vou trazer aqui com vocês para as nossas conversas. Exemplo, muitas pessoas falam hoje o acesso a essa informação graças à internet, graças aos produtores de conteúdo de finanças, a gente tem esse acesso de entender sobre o que são juros compostos, que é juros sobre juros. E você entende o poder dele. Você entende sobre essa questão da economia, que, por exemplo, muitas pessoas tinham isso e essa crença limitante, essa crença forte sobre investimentos, que você não consegue investir se você não for gigantesco, você não consegue investir se for algo enorme. E eu vou mostrar para vocês que com apenas R$1, por exemplo, em outra conversa, você já consegue começar com esse pequeno hábito e esse pequeno hábito vai se transformar em algo gigantesco lá na frente. Então, com apenas R$1 você começa a criar esse hábito. E aí, no decorrer dessa conversa aqui, eu vou explicar para vocês o poder deste pequeno hábito. Em outra conversa, mais sobre esse investimento de R$1 que, olha, é algo surpreendente para vocês. E agora a gente vai entender como aplicar de fato essas pequenas mudanças na sua vida. O primeiro passo é você identificar qual era a chave na sua vida que você gostaria de mudar. Vamos supor que seja desenvolvimento pessoal e que você queira ler, queira melhorar a sua quantidade de livro que você lê, a frequência de livros, enfim, tudo para o seu desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas acham que para ela desenvolver o hábito da leitura, ela precisa sair lendo um livro por dia, e não é bem assim. A questão é você criar pequenos hábitos para com isso. Exemplo, ler 2 minutos por dia,
Exemplo maior ainda, você ler uma linha por dia. Ah, mas uma linha é muito pouco. Experimenta começar. Experimenta cada dia você ler uma linha, até que um dia você vai começar a ler 2, depois 3, depois um parágrafo, depois uma página, um capítulo. Você percebeu que o acúmulo desses pequenos hábitos constantes vai fazer você aumentar um todo? Para quem não lia nenhum livro, começar a ler um livro por ano já é muita coisa. Daqui a pouco 2, daqui a pouco 3. Eu mesmo não lia livros, anos atrás eu comecei a ler um livro por ano. Aí eu falei, nossa, que legal, por que eu não aumento? Daqui a pouco passou para 3, 6. Ano passado, se eu não me engano, foram 8 ou 9. Então, gradualmente eu estou aumentando. Tem gente que lê 2, 3 livros por semana. Sim, eu nem posso me comparar a eles, porque eu tenho os meus limites. E é isso que você tem que entender. Tudo isso que acabou, que eu falei, foi o segundo passo, que é você começar com micro hábitos, pequenos hábitos. Não necessariamente você já precisa fazer drasticamente tudo. Não, vai de pouco em pouco. E agora, algo muito importante. O terceiro passo é espetacular. Não foque na perfeição, mas sim na constância. Você tem que lembrar que o sucesso ele vem da regularidade e não da intensidade. Você tem que entender que é mais importante fazer um pouquinho a cada dia do que muito de vez em quando. Isso, por exemplo, se dá na academia. Todos os dias você ir um pouquinho, você vai pegando uma prática, seus músculos vão se desenvolvendo, sua resistência vai desenvolvendo. Então é melhor você. Claro, cada pessoa tem que seguir um cronograma, cada pessoa tem a sua limitação, mas para você entender, vamos supor que você vá 3, 4 vezes na semana. É melhor do que você ir uma vez na semana e tentar fazer tudo de uma vez, sendo que você pode dividir isso em 4 dias da semana, 5 dias da semana, por exemplo. Então, a constância é mais importante do que a intensidade. E aqui a gente acaba entrando no quarto passo, que é algo que a gente já vem conversando bastante, que o seu cérebro aí, meu amigo ou minha amiga, ele ama celebração, ele ama ser recompensado de alguma forma. Então, mais uma vez, nós vamos recompensar esses pequenos hábitos que você vem gerando, porque ele entende que se você tem esse pequeno hábito, eu vou ter uma pequena recompensa, e isso vai fazer com que ele queira mais. E a recompensa, ela basicamente é aquilo que te ajuda com a motivação, que não necessariamente você só precisa agir quando está motivado. Não, você tem que agir sempre, você tem que ser constante agindo. Mas a recompensa ajuda um pouquinho com relação a essa sua motivação. Quinto passo, e muito importante, que é algo que eu faço comigo, só que eu faço visualmente, é você acompanhar esse seu processo. Eu gosto de fazer isso colocando os meus hábitos em uma planilha. Eu coloco os meus hábitos, coloco os dias da semana, os dias do mês, do 1 ao 31, se for o caso do mês. Nesse caso de janeiro então eu coloco meu hábito dia 1, sei lá, segunda-feira, dia 2, terça e assim por diante até o último dia, deixo uns quadradinhos, depois eu até posso mostrar essa planilha para vocês, eu deixar disponível para que vocês entendam como é que é. Mas eu coloco meu hábito e toda vez que eu faço aquele hábito, eu venho com um marcador de texto e coloco verde. Toda vez que eu não faço aquele hábito, eu coloco vermelho. Então assim eu começo a acompanhar o meu processo, analisar quais hábitos realmente eu estou conseguindo criar e quais hábitos eu preciso reajustá-los para que eu consiga fazer eles. E lembrando, você tem que entender que tudo isso daqui que eu estou falando são coisas reais, coisas alcançáveis, hábitos pequenos que você possa de fato realizar. Não coloque hábitos ou metas gigantescas que você fala, ah não, mas isso aqui é o básico, e aí você não consegue fazer, você vai acabar se frustrando pelo fato de não fazer e vai desistir. E não é isso o intuito do vídeo. O intuito é você ter hábitos e metas coerentes com a sua realidade. Exemplo, desenvolvimento pessoal. Se você não consegue fazer uma leitura de um livro físico, mas todo dia você vai trabalhar, pega um ônibus, passa 1 hora, 30 minutos, 2 horas no ônibus, você pode baixar um audiobook e começar ouvindo. Ah, mas eu prefiro ouvir minhas músicas no ônibus porque eu me sinto mais distraído, é o único momento de lazer que eu tenho na minha vida. Tudo bem, sem problema algum, mas dessas 1 hora que você está no ônibus, por que você não começa 5 minutos colocando um audiobook de um livro que você gostaria de ler? Exemplo, Hábitos Atômicos. Se você for somar na semana, que são 5 dias que você teoricamente trabalha, ou 6 dias, que é a escala
que tanto estão falando aí, falaram no passado, 6 por 1, vamos supor que você trabalha 6 dias da semana e você leva 1 hora para ir trabalhar e 1 hora para voltar. Toda vez que você está no ônibus, você coloca 5 minutos. Então, por dia, serão, em média, aí, 10 minutos que você vai estar ouvindo de audiobook. E os outros tempos você vai estar lá, ouvindo a sua música, sem problema algum. Lembrando, você começou com um hábito pequeno. Então, dentro de uma semana, você vai ouvir 1 hora de audiobook, coisa que você não fazia. Então você está criando um pequeno hábito. E se eu não me engano, esse audiobook, por exemplo, do Hábitos Atômicos, ele tem 6 horas. Em 6 semanas, você acabou ouvindo um livro, coisa que você não fazia e vai te agregar muito, com certeza vai te agregar muito. E pequenos hábitos, no final de tudo, esses pequenos hábitos vão se tornar em algo gigantesco, algo que vai fazer diferença na sua vida. Eu digo para você, é impossível você ler livros, você aplicar conhecimentos e você não aprender com eles. E eu sei que essas pequenas mudanças, elas parecem a priori insignificantes. Parece que algo nunca vai mudar na sua vida, que aquilo não vai mudar, mas confia em mim. Aos poucos, esses pequenos hábitos, eles vão se transformar em algo gigantesco que vai fazer uma baita diferença na sua vida. Então, eu convido você a comentar aqui embaixo qual pequeno hábito você gostaria de implementar hoje na sua vida e o que você vai fazer para que você implemente isso. Tá bom? Se você gostou dessa nossa conversa, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo, claro, e lembre-se, dê o seu primeiro passo.